Depois de tantos anos querendo um filme do Mario, finalmente ele está nos cinemas. Eu já assisti e gostei demais da experiência, principalmente porque eu sou fã de muitos anos, joguei todos os Marios. Olha só, tem até aqui um cubo do Mario feito de Lego. Isso prova que eu sou fã. Eu assisti, gostei, o filme tá muito divertido, não tem aquele roteiro, aquela história, algumas coisas são um pouquinho forçadas, mas a gente deixa isso tudo de lado porque é um filme fanservice, um filme pra esquentar o coração de quem é fã da franquia, e isso ele consegue muito bem, é cheio de easter egg, de referência a um monte de jogos da Nintendo, e é por isso que eu e a nossa equipe pegamos vários easter eggs e trouxemos aqui nesse vídeo. Então bora ver os easter eggs e coisas que você não percebeu no filme do Super Mario Bros. E nesse vídeo a gente tentou listar todas as referências que a gente pegou, desde as mais óbvias que a maioria das pessoas vai perceber, até umas que talvez os fãs mais novos não peguem ou alguém mais distraído, tá? Então tem de tudo, o vídeo tá super recheado. Vale teu like, hein? Mario Brothers somos, não tem pra ninguém. Encanadores como a gente não tem. Onde houver vazamento, nós chegamos no momento. Concerto a 4 mãos é pra nós super irmãos. Pra começar, logo depois do comercial dos irmãos encanadores, a gente vê ali um senhorzinho parecido com o Mario jogando numa máquina de arcade. E aqui tem um conjunto de referências, na verdade, que é tão complexo que é melhor a gente dividir por partes. Primeiro, dá pra ver na máquina que tá escrito Jumpman, que é exatamente como o mascote da Nintendo foi chamado lá no começo. Esse era o nome do Mario, Jumpman, porque ele só pula. Ele surgiu no jogo Donkey Kong de 1981. Ele era um personagem desse jogo do Donkey Kong. E é claro, o que o cara está jogando no fliperama é o próprio Donkey Kong. Mas não para por aí, porque esse personagem que tá jogando no fliperama parece ser uma homenagem ao próprio Jumpman. Se liga, além do pulo clássico, a roupa dele é igual a do bonequinho do game, tendo inclusive as cores invertidas com as do Mario. O macacão era vermelho e a blusa era azul, ou seja, era o inverso. E se tudo isso não fosse o bastante, na versão em inglês, a voz por trás do personagem é do lendário Charles Martinet, que atua como Mario e como Luigi desde 1991. Detalhe que ele também interpreta o Wario, o Waluigi e as versões Baby desses personagens. Então, o cara é uma voz icônica pra todo mundo que ama videogame. It's me, Mario! It's a me, Mario! Woohoo! Enquanto isso, no filme, o Charles também faz a voz do pai deles, o que é uma bela maneira aí de homenagear o trabalho de 30 anos desse cara na franquia, né? Porque ele é o paizão da franquia, cara, ele é essa voz que todo mundo ouviu a infância inteira. A cena da pizzaria talvez seja aí uma das mais recheadas de easter eggs, porque logo em seguida aparece um cara folgado chamado Spike, que é o ex-chefe da dupla, né? A dupla tá saindo dessa empresa pra criar a empresa deles. Esse personagem também é conhecido como Foreman Spike, e ele surgiu em Wrecking Crew, que é um jogo de 84 que coloca o Mario e o Luigi no ramo da demolição. Olha só a quantidade de jogo maluco que já foi feito. Nesse jogo aí, o vilão tenta atrapalhar o trabalho dos dois. Quando o Mala vai embora e o celular do Luigi toca, os fãs de GameCube com certeza notaram que era a musiquinha clássica do console. É muita nostalgia pra quem ligava toda hora o GameCube e ouvia, né, esse som maravilhoso. Super Mario Brothers. E como eu falei da pizzaria, ela própria é um easter egg. O lugar no filme se chama Punch Out, que é uma homenagem a um dos primeiros títulos arcade da Nintendo nos anos 80. Tem até quadros com o rosto dos personagens espalhados pelo ambiente. O Punch Out era um jogo de boxe, muito da hora, que depois teve versão pra Nintendo Wii. É um jogo super clássico, muito legal e muito difícil. Ainda no começo, quando a dupla vai fazer o primeiro serviço, eles saem correndo e aí o Mario faz um parkour brabo ali e termina deslizando no poste de uma forma bem parecida, né, com quando ele pega a bandeira no fim das fases. Quem já jogou vai reconhecer. Na verdade, indo mais profundo, essa parte aí do filme é uma referência direta à primeira fase de Super Mario Bros, um dos primeiros jogos do Mario, em que ele entra no castelo. E no filme, o lugar em que ele cai depois de deslizar é uma hamburgueria chamada Castle Burger. Nas ruas do Brooklyn também tem um lugar com o nome francês Chassé au Canard. Eu não sei falar francês, a minha pronúncia deve ter sido horrorosa, Duolingo, me ajuda. Mas traduzindo para o inglês, significa Duck Hunt, que é outro classicão que marcou a época. É um jogo super famoso, né, de atirar nos patinhos, ainda mais por conta daquela pistolinha de luz que a gente usava, né, para acertar os patos. Era muito da hora. Vocês que são jovens, que usam óculos VR, nem imaginam que a gente usava uma tecnologia de pistola de luz
pra acertar pato na televisão. E era absurdo. Voltando pros easter eggs focados na franquia, quando os dois vão fazer o trabalho, ou pelo menos tentar fazer o trabalho, lá na casa, né? Aparece alguém lendo um livro com Galaxy no título. Tudo indica que isso aí é uma referência ao maravilhoso Super Mario Galaxy do Nintendo Wii, que na minha opinião é o melhor jogo do Mario feito até hoje. Se você não jogou, jogue esta obra-prima. Mais tarde, lá no quarto do Mario, a gente vê outro livro chamado The Odyssey, que numa tradução ficaria A Odisseia, que é um dos livros mais famosos do mundo, né? O livro do Homero, super importante, mas a gente também pode usar isso como uma referência aí, um tributo, na verdade, ao Super Mario Odyssey do Nintendo Switch. Lembrando que nesse jogo ele viaja a bordo da nave que se chama justamente The Odyssey. Então, tipo, será que é Homero? Será que é Mario Odyssey? I don't know. Por falar no quarto dele, essa referência tá longe de ser escondida, mas não dá pra gente deixar de falar do console que o nosso protagonista joga. É um NES, um Nintendinho, né? O Nintendinho é o nome carinhoso que a gente dá. Já o jogo em si que ele tá jogando, esse é mais difícil de pegar pra quem não é das antigas, mas o Mario está jogando Kid Icarus, que é um game de plataforma lançado no Japão em 86, super importante também. E em cima da TV nós temos uma réplica linda da Airwing, que é a nave usada na franquia Star Fox, que foi criada pelo Shigeru Miyamoto também, o mesmo criador do Mario, um cara fantástico, né? Devemos muito a ele. Bom, se sentindo na bad, os irmãos acompanham a notícia ali de uma inundação no Brooklyn. A mulher na matéria é a Pauline, que talvez seja mais conhecida ali pelo papel em Super Mario Odyssey, mas na real ela é tão antiga quanto o protagonista aí da série de jogos. Essa personagem surgiu com o nome Lady lá no Donkey Kong, sendo a namorada que a gente tá precisando salvar do gorila. E desde então, ela teve participações em vários jogos, passando por uma boa reformulação aí ao longo dos anos. Bom, depois deles assistirem a notícia, os dois tentam resolver o problema de encanamento no bairro. E quando eles estão descendo pelo esgoto, eles passam por uma plaquinha que está com o número 1-2, que, se você for ver, indica o primeiro nível subterrâneo do Mario. Olha só a referência. Chegando no Reino Cogumelo, os easter eggs continuam com força, meus amigos, o negócio é referência pra tudo que é lado. Já de cara, o Mario topa com dois tipos de inimigo dos games. Os Bitty Buds, que são apresentados em Super Mario 3D Land, e também o Bramble, que os fãs conheceram no New Super Mario Bros. Wii. Ao ser guiado pelo Toad, o protagonista passa por vários outros desses cogumelos humanoides mexendo com moedas. Elas são um elemento tradicional do universo do Mario, servem pra várias coisas dependendo do jogo, como dar vida extra no caso de jogos de plataforma, por exemplo no Mario Kart, quando você pega moeda você ganha um pouco mais de aceleração. Na sequência, você precisa de muita atenção para ver a Crazy Cap, que é uma loja de roupas do Super Mario Odyssey. E logo em seguida, eles passam pelo pôster de uma banda que é formada ali por Toads e que tem a Toadette. Essa versão feminina surgiu em Mario Kart Double Dash lá do GameCube. Na mesma hora aparece um Toad carregando o quê? Um Chip que olha feiaço pro Mario. Chip são aqueles peixinhos malditos que atacam o Mario nos jogos. Então essa encarada faz bastante sentido, parece que os peixes não gostam muito do Mario por algum motivo. Será que é porque o encanamento suja o rio e o Mario é encanador? Fica a minha teoria. Essa parte é tão frenética que se você piscar você perde as referências. Ainda no mesmo lugar tem a loja de antiguidades com uma Dragon Coin, que é aquela moeda com o Yoshi desenhado que surgiu em Super Mario World. E bem ali do ladinho tem um Toad perguntando se um cartucho do Nintendinho funciona e o vendedor diz que só precisa soprar. Quem viveu esses tempos sabe bem como dar aquela sopradela na fita resolveu o problema. Às vezes não resolveu o problema, né? Mas a gente assoprava com muita esperança. A coisa não é muito diferente no castelo da Princesa Peach, com detalhes que lembram bastante Super Mario 64 e outros títulos que vieram depois, como por exemplo aquele vitral enorme com a imagem dela, que quem jogou 64 vai reconhecer. Para entrar lá, o encanador passa pelos guardas Toads que tentam trollar ele ali dizendo nossa princesa está em outro castelo, que é uma frase muito famosa. Toda hora, né, que ele chega no castelo, luta, quase morre, perde membro do corpo, joga o Yoshi do abismo e no final eles falam mas infelizmente a princesa está em outro castelo.
Agora vamos falar um pouquinho do Luigi. O irmão medroso cai no reino das sombras, que azar, é o reino que tá sob o domínio do Bowser. E aí rola uma homenagem muito legal à franquia Luigi's Mansion, com aquela vibe de terror, quando ele acende a lanterninha dele ali, se assusta com as criaturas e entra no castelo que pertence ao rei Koopa. Na cena nós temos os Dry Bones, que são aquelas versões esqueleto das tartaruguinhas Koopa Troopas que estrearam no Super Mario Bros 3. Também aparecem os morceguinhos Swoops, que apareceram pela primeira vez em Super Mario World, e também os Shy Guys, que apareceram nessa franquia maravilhosa lá em Super Mario Bros 2. E quando o Luigi é capturado, ele tem uma lembrança com as versões Baby dele e do irmão dele. Muito fofo, inclusive, essa cena. A primeira vez que eles apareceram nos games foi lá no Yoshi's Island, com o dinossaurinho protegendo os bebês, né, o Baby Mario, o Baby Luigi, que depois viraram os meus personagens prediletos no Mario Kart. Eu só corro de Baby Mario e ninguém me pega. That's a lie. Quando o Encanador Verde é encarcerado, tem uma galera em outras jaulinhas ali. E então aparece um dos personagens que roubam a cena, roubam inclusive o filme, tá? É um dos personagens mais legais. É uma Luma lá do Super Mario Galaxy. Lumas são criaturinhas cósmicas e essa do filme se chama Luma Lee, que tem uma função de comerciante no jogo. Essa personagem no filme, ela é toda bad vibes, ela fala com felicidade de coisas tristes e é muito divertido. Não dê atenção. É fofinho, mas é... Tem que ter um jeito de sair. Não tem saída. A única esperança é o doce alívio da morte. Ninguém merece. Outro destaque do filme é o talento musical do Bowser. Gente, é muito legal o Bowser tocando piano, né? Ele tem a voz do Jack Black na versão original, eu assisti legendado e a voz do Jack Black é muito da hora, o cara manda demais, né? Se entregou super pro papel. E vale a gente notar que o piano dele tem a assinatura de um tal de Ludwig von Koopa. É uma referência ao Beethoven, que também se chama Ludwig von Beethoven. E o von Koopa, na verdade, é um personagem que faz parte dos Koopalings, que é um grupo de minions do Bowser, em que todos eles têm nomes de artistas famosos. Olha que da hora. Bom, vamos voltar pro Mario. Quando ele, a Peach e o Toad vão até o reino dos Kongs, o trio passa pelo Sand Kingdom, que é uma região de Super Mario Odyssey, além de topar ali com um rebanho de Yoshis das mais variadas cores. E chegando na Terra dos Macacos, a gente vê o primeiro aceno que o filme faz ao Mario Kart, com direito ao uso da casca de banana ali como armadilha. E não demora muito para aparecer o rabugento Cranky Kong, que pra quem não tá lembrado, é a versão velha do Donkey Kong original, enfrentado ali pelo Jumpman naquele primeiro jogo que a gente comentou já. Não é muito escancarado, mas a luta entre o Mario e o Donkey Kong parece uma referência à franquia Super Smash Bros da Nintendo. Na verdade, pra quem joga Super Smash, é Super Smash. E assim, a rivalidade entre eles tem muito a ver com esse histórico que vem desde o primeiro game do gorila. E é legal que a Nintendo consegue fazer uma coisa leve, né? Apesar deles serem meio que inimigos e viverem tretando, tem uma amizade ali, tem uma dança bacana. Aliás, gente, o personagem é apresentado ao som de DK Rap, que é a música que toca no comecinho do Donkey Kong 64. E dá pra gente notar o bongo, que deve ser uma referência ao jogo musical Donkey Konga, além das presenças ilustres de Diddy Kong e também da Dixie Kong. Quem jogou Donkey Kong conhece toda essa galera. A luta acaba quando o herói ativa a versão Cat Mario. É uma forma introduzida em Super Mario 3D World, que também pode ser usada por outros personagens. Depois eles se reúnem na cabana do Cranky Kong, aonde tem um mapa que remete diretamente ao mapa que a gente viu tanto lá em Super Mario World. Quando o plano é formado, a galera precisa escolher um veículo, da mesma forma que você faz quando você vai jogar um Mario Kartzinho suave. Inclusive toca música de seleção ali de Mario Kart 8 nesse momento, que todo mundo ficou viciado quando saiu o Switch, então muita gente deve ter reconhecido no cinema. Depois tem vários elementos dessa franquia de corrida, como as rodas antigravidade, aquela que vira assim, né? Parece uma enceradeira, a motocicleta tradicional da Peach e também a Rainbow Road, que é uma das pistas mais icônicas. No Wii ninguém conseguia ficar em cima da Rainbow Road, é super difícil, sem falar do casco azul, que é o pesadelo de qualquer vítima dos jogos, quase impossível de se cancelar. Bom, cair da pista é uma coisa frustrante para qualquer jogador de Mario Kart, e isso também aconteceu aqui com o Mario e o Donkey Kong. Pro azar deles, os dois são engolidos por uma Malray, é a enguia de Super Mario 64, só que num tamanho que no filme está assustadoramente gigante. Deu até arrepio. O que salva esses dois é o Rocket Barrel, que é um barril muito útil na franquia Donkey Kong Country. E se a gente parar pra pensar um pouquinho, essas cenas lembram bastante Pinóquio, porque eles são engolidos por um bicho gigante, aquela coisa toda. A obsessão
obsessão do Bowser pela Peach com direito à proposta de casamento é uma coisa manjada dos jogos já, né galera? Então aqui não poderia ser diferente. A história toda roda em volta disso. E os fãs atentos vão notar que o traje usado pelo vilão é o mesmo que ele usou em Super Mario Odyssey. A cerimônia é outra cena com tanto easter egg que mal dá pra gente acompanhar. No meio dos convidados tem inimigos como, por exemplo, o King Boo de Luigi's Mansion. E também, gente, tem o King Bob Omb, que se você juntar o nome dele ali fica King Bomb. É o Rei Bomba, que é o primeiro chefão do Mario 64. Muito icônico. É uma bombona gigante bigoduda. Eu reparei que ninguém sabe direito que bicho é aquele que o Mario assume a forma logo na sequência. Pois bem, galera, essa é a forma Tanuki, que apareceu primeiro lá no Super Mario Bros 3. A gente não tá muito familiarizado, mas ela é baseada no Tanuki, que é um tipo de cão guaxinim japonês muito doido. Na batalha final, de volta ao Brooklyn, né, naquela cena onde eles estão na cidade, tem uma loja chamada Disque-kun, em homenagem ao mascote do Famicom, a versão original japonesa do Nintendinho. E não dá pra gente deixar de falar que o confronto acaba com os encanadores girando o Bowser pelo rabo, igualzinho eles fazem no Mario 64. Agora, os fãs de Mario Galaxy como eu devem ter notado durante os créditos o tema de Gust Garden Galaxy, que é uma das músicas mais icônicas desse jogo tão maravilhoso. Agora, falando da segunda cena pós-crédito, todo mundo curtiu ver o ovo do Yoshi se partindo com aquele som marcante desse personagem que a gente ama tanto. Mas pouca gente deve ter notado que ele apareceu muito antes como um dos presentes de casamento, o que justifica ter ido parar no Brooklyn com todo o resto das coisas ali que passaram pelo cano. E eu achei muito que bem que o Yoshi não apareceu nesse filme, porque o Mario, a primeira oportunidade de tacar o coitado de um abismo, né? Espero que no filme ele tenha um pouco mais de coração. É isso aí, galera. A gente tentou juntar boa parte dos easter eggs que apareceram, mas o filme tem tantos, né, que muitos acabaram ficando de fora aqui da nossa lista. Então comenta aqui embaixo quais foram os outros easter eggs que vocês repararam. Obrigado por assistir o vídeo, beijo no coração de vocês e até a próxima. Isso aqui abre, tá? Mas eu não lembro como. Então eu não vou mexer para não quebrar. É bonito.